Bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para uma aula de Direito Civil e o tema escolhido para hoje é o abuso de direito. Um tema que se encontra dentro da parte geral, mas que tem enorme aplicação na parte especial, principalmente em contratos e em responsabilidade civil. Para estudarmos o abuso de direito, figura que o nosso Código de 2002 trouxe no artigo 187. Nós temos, contudo, que voltar ao Código 16 e entender como foi a evolução desse instituto até o presente momento. Isso é necessário para que a gente compreenda por que o abuso de direito, embora a redação do Código possa nos induzir a um determinado raciocínio, uma determinada conclusão, deve, contudo, ser interpretado de maneira diferente. Bom, vamos devagar. O artigo 187, ele diz: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela sua função social e econômica, pela probidade e pela boa-fé. Vejam que o abuso de direito ele aparece de plano identificado como sendo um ato ilícito. Bem, então eu posso afirmar com tranquilidade que o abuso de direito é um ato ilícito? Posso atestar, posso afirmar, porque afinal de contas o artigo 187 está afirmando isso para mim. Está dizendo que também comete ato ilícito aquele que, ao exercer um direito, excede os seus limites manifestamente. Bom, a resposta não é tão simples e por isso eu preciso olhar para o Código 16. No Código 16, a responsabilidade civil por ato ilícito aparecia no artigo 159. Artigo 159 do Código de 1916. E esse artigo era muito conhecido porque tratava da chamada responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. E a redação é bastante conhecida. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, era o que dizia, em linhas gerais, o artigo 159. Veja que naquele modelo do Código 16, na concepção do que era a responsabilidade civil naquele momento histórico, o ato ilícito estava necessariamente associado a uma conduta subjetiva, isto é, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Então havia toda uma carga de culpa a se apurar para verificar-se e enquadrar-se o ato como um ato ilícito. Ora, havia uma contradição aparente na figura do abuso de direito e na figura do ato ilícito. A discussão que se colocava era a seguinte: ora, como eu posso ao mesmo tempo ser titular de um direito, estar exercendo esse direito e estar cometendo um ato ilícito? Como é que eu posso estar ao mesmo tempo desempenhando um direito que o ordenamento reconhece em meu favor e eu estar cometendo um ato ilícito? A explicação que se encontrou para a figura do abuso de direito como uma figura ensejadora de responsabilidade no início do século passado foi dizer o seguinte: extrai-se o abuso de direito naquele momento do que ficou conhecido como ato de emulação. Ato de emulação. E o que era esse ato de emulação? Esse ato de emulação era justamente o ato intencional para prejudicar o outro. Ocorreria quando o titular de um direito, ao exercê-lo, abandonasse o próprio proveito, aquele que seria o proveito legítimo e ordinário, e focasse exclusivamente no propósito de prejudicar o outro com o exercício do seu direito. O que nós poderíamos dizer, de brincadeira, o ânimo sacaneante. Então o sujeito, inspirado nesse ânimo sacaneante, ele pegava do seu direito e, ao exercê-lo, buscava o prejuízo alheio. Esse dolo, essa intenção de prejudicar, caracterizava o ato de emulação e dava, então, a possibilidade de responsabilizar o sujeito
pela então figura do abuso de direito. Muito bem, mas isso era no início do século XX. Na metade do século XX, começaram as discussões em torno de um padrão de comportamento objetivo que deveria ser desempenhado à luz da boa-fé, o que se consagrou como boa-fé objetiva. A partir desse momento em que começa a ser exigido um padrão objetivo de comportamento à luz da boa-fé, a figura do ato de emulação começa a aparecer como algo menor, algo que não era suficiente para caracterizar o abuso em toda a sua extensão. Eu poderia, portanto, abusar do meu direito, mesmo sem ter a intenção maliciosa de prejudicar. Bastaria que, ao exercer esse direito, eu deixasse de observar o seu fim legítimo. Eu me desviasse da sua finalidade legítima ou exercesse esse direito em excesso manifesto. No final dos anos 80, início dos anos 90, o abuso de direito se consagra, então, como uma figura autônoma ao ato ilícito tradicional. Enquanto o ato ilícito tradicional dependia do dolo ou da culpa, o abuso de direito dependia apenas do excesso ou do desvio. Quando isso estava relativamente pacificado na doutrina, de que o abuso de direito seria um instituto diferente do ato ilícito, vem o Código de 2002 e denomina o abuso de direito de ato ilícito. Vem o artigo 187 e diz também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela função social, econômica, probidade e boa-fé. Ora, nesse contexto, aparece a dúvida: teria o nosso Código retrocedido no tempo e devolvido ao abuso de direito aquele lugarzinho escondido no canto da sala do mero ato de emulação, quer dizer, dependendo necessariamente da prova da má-fé, da intenção de prejudicar? A doutrina agora entra em ação para dizer: não, mas observe a redação do artigo 187, que em nenhum momento fala em ação ou omissão dolosa, em nenhum momento fala em intenção e fala apenas num comportamento manifestamente excessivo, num comportamento que se desvia do seu fim legítimo. Vem a doutrina então e diz: o Código fez introduzir uma figura nova, que é o ilícito em sentido amplo. Um ilícito que nós vamos apurar não na forma subjetiva, clássica, do ato emulativo intencional, mas uma figura que se apura objetivamente. E é aí que vem a questão de prova. A questão de prova é: para se impor responsabilidade, para se imputar responsabilidade por abuso de direito, é preciso comprovar se a intenção, é preciso comprovar se a má-fé do agente? E a resposta é: não, porque o abuso de direito se apura por um critério objetivo finalístico. Isto é, os fins deverão justificar os meios. Se os fins perseguidos não legitimam os meios, e os meios, portanto, excedem ou se desviam, esse abuso já está caracterizado. Ah, André, mas ficou muito solto para mim. Eu ainda não consigo enxergar isso concretamente, apenas de forma abstrata. Então, dois exemplos para a gente fechar esse raciocínio. Um exemplo usa o ato emulativo, aquele lá do início do século passado. E o outro exemplo vai pegar a figura do abuso de direito na sua percepção contemporânea. O ato ilícito clássico e inspirador do ato emulativo do passado era a figura do sujeito que resolve construir no seu terreno torres sem qualquer finalidade útil e coloca no topo dessas torres objetos pontiagudos cujo propósito era exclusivamente perfurar os balões que partiam do terreno do vizinho. Balões dirigíveis que, ao sobrevoarem o terreno alheio, acabavam perfurados. Havia ali a manifesta intenção emulativa, a manifesta intenção de prejudicar. O abuso de direito na sua perspectiva subjetiva do passado. O abuso de direito hoje. O STJ apreciou uma questão em que uma companhia de energia elétrica do Rio Grande do Norte cortou a luz de um sujeito por falta de pagamento. De fato, o usuário não havia pago o valor que estava sendo exigido e ele havia sido informado do débito. O problema é que o débito era de 85 centavos. Ora, o corte de energia elétrica
para resguardar um crédito de 85 centavos é, obviamente, uma forma excessiva de proteção de um direito. Havia ali um comportamento manifestamente excessivo e, por isso, abusivo, levando o STJ a condenar a companhia de energia a reparar o dano moral daquele usuário por abuso de direito. Veja que ninguém ali foi investigar se o funcionário da companhia era desafeto do sujeito que teve a luz cortada e se tinha a intenção emulativa de fazer a luz sumir naquele momento, mas simplesmente que o exercício do direito era manifestamente excessivo. O fim que se perseguia não justificava o meio que estava sendo utilizado. Tá certo? Então, nos encontramos na próxima aula de Direito Civil para outro tema de relevância. Um abraço.